Fala moçada, beleza? Professor Johnny aqui. Vamos avaliar agora ENS, Ethereum Name Service. Vamos começar pelo semanal, depois nós vamos passar aí rapidamente pelo diário. Como eu sempre falo, eu gosto mais de avaliar o semanal porque mostra um pouquinho mais de longo prazo e para mim faz mais sentido já que eu invisto para longo prazo, pensando naquela estratégia para o próximo ciclo que se dará em 2025, né? Então vamos avaliar a Ethereum Name Service no semanal. Vamos pegar aqui da parte do topo e vamos dar uma olhadinha para ver quanto que esse token aqui ele já desvalorizou desde o seu lançamento, do seu ICO, né? Vamos ver, vamos pegar a ferramenta aqui, pronto. Vamos trazer aqui até embaixo e encontramos 93% naquela última queda que aconteceu no Bitcoin, algumas semanas atrás, alcançou 93% de correção esse token. Aí ele foi lançado aqui, né, segundo esse gráfico, pelo menos que eu estou vendo, que é na Binance, ele foi lançado aqui próximo dos $40, né? O primeiro candle mostra a partir de $40. E depois disso ele só veio caindo, né? Ele alcançou próximo ali de $120 e depois veio numa derrocata tremenda, veio corrigindo e aí então estamos numa correção desde do seu topo até o fundo aí em mais de 93%, quase 94%. Eu gosto muito de ver durante esses períodos de inverno, eu gosto de fazer os estudos de outros criptoativos que já tiveram essa experiência de ter passado por períodos aí de baixa de ciclos anteriores. Não é o caso da ENS, Ethereum Name Service, mas é o caso de outras e eu faço esse estudo, faço a confluência com relação aí a esses outros ativos, a importância dele, o momento dele, o ciclo, e acabo traçando aqui uma possível zona que poderia chegar a esse ativo se ele derretesse, assim como aconteceu no passado com outros criptoativos. E eu estaria falando basicamente de chegar numa correção aqui próximo de 3,80 a $4. Eu chamo isso de zona de ouro. Por que zona de ouro? Porque aí é o preço mínimo o preço mínimo que eu acredito que poderia chegar a esse criptoativo. E, poxa vida, eu ficaria muito interessado em fazer uma participação, né? Fazer uma entrada nesse ativo. Porque, por enquanto, a gente não tem parâmetros para poder definir aqui o que vai acontecer com relação a esse ativo. O histórico dele é pequeno. A única coisa que a gente pode traçar aqui em relação à análise técnica é basicamente esse canalzinho aqui, ó. Esse canal de baixa, beleza? Esse canal de baixa, sempre esses desenhos aqui a gente acaba colocando em branco para facilitar o entendimento. E ele está dentro desse canalzinho de baixa desde o tempo da ICO desse ativo, né? E o que eu imagino? Eu imagino que se ele não fizer uma lateralização neste momento aqui, dependendo logicamente basicamente do Bitcoin, se o Bitcoin cair mais, com certeza esse ativo vai cair, mas vamos imaginar que o Bitcoin ele não caia, continua próximos aí do 29, 30, 31 mil, fica lateral, esse ativo também pode continuar nessa lateralidade. E aí, quando ele formar um pivôzinho aqui de alta, me interessaria realmente em entrar. Ele estaria fazendo, né, dentro dessa fractal aqui do semanal, um desenho propício para que me dê segurança e eu poderia entrar nesse ativo, já que ele estaria retestando esse fundo aqui, formando uma zona de congestão aqui nesse momento aqui nesse fundo. Deixa eu traçar aqui mais ou menos, formando essa base aqui mais ou menos, né?
Mas se o criptoativo ele continuar na sua derrocata, continuar caindo esse criptoativo, aí a gente está numa situação um pouco complicada. Por que complicada? O Bitcoin, que é o Bitcoin, é o rei dos reis. Basicamente, ele poderia corrigir mais 20, 30%. Poderíamos ver num ciclo aí de baixa, se isso se continuar caindo mais 20, 30%. Agora vocês imaginam um criptoativo como esse, apesar de ter fundamentos, ser importante para o mercado, né, o ENS, mesmo assim é um ativo novo, ele não tem muita base de preço, a gente poderia ver basicamente esse criptoativo fazer isso aqui, perder esse fundo aqui e vir fazendo topos menores do que os anteriores e talvez vir buscar essa zona que a gente tinha tracejado aqui anteriormente, essa zona de ouro. Mas não se assustem, porque isso aqui torna-se uma oportunidade para quem tem interesse em entrar em ENS, já que imagina vocês pegarem aí esse ativo que outrora já chegou a valer 120 dólares, chegar a valer aqui, comprar por 3 dólares e 80 centavos. Seria extremamente interessante fazer isso, né? Eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, falando nisso, né? Se eu encontrar aqui, pronto. Vamos imaginar se o Ethereum Name Service, se eu encontrar ele aqui, vamos ver. ENS, achei. Vamos imaginar se o Ethereum Name Service ele chegasse numa capitalização no market cap, sei lá, de um top 20, se um dia chegar em top 20. Vamos chegar aqui na Polygon, por exemplo, top 20, 21 nesse caso. Quanto que não valeria o Ethereum Name Service? Valeria 162 dólares. Ou seja, 14,5 vezes mais do que ele tem aí de valor hoje, né? E coincide mais ou menos com o próximo aqui que ele já valeu, quase 120 dólares, né? Uma perspectiva que tem não é para hoje, não é para amanhã, é para ciclo de 2025, para nova alta. Eu acredito que tem potencial, já que o Ethereum Name Service ele está relacionado aí, né, com essas nomenclaturas modernas de blockchain, nomes descentralizados para carteira, como diz aqui no site, websites e tudo mais. Como que ele funciona? Eu posso, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Em vez de eu ter uma numeração como essa aqui na minha carteira de MetaMask, por exemplo, uma carteira do Ethereum, eu ter, por exemplo, em vez de eu ter essa numeração aqui, que é totalmente confusa para eu poder passar para alguém, para ela poder enviar um token para mim, um dinheiro para mim, eu passo simplesmente um nome mais fácil. Um nome comum, como por exemplo Casas Bahia, ou o meu nome, por exemplo, Johnny Spíndola, e eu poderia estar recebendo. Isso aqui também vai servir como nova web 3.0, né? Como nomenclatura aí de serviço de sites, ou seja, domínios. Então é muito interessante esse projeto, ele pode ter um potencial muito grande e pensando aí no semanal, essa é a condição do Ethereum Name Service por enquanto. Vamos pegar rapidamente para terminar essa análise no diário. No diário nós temos basicamente essa fractal um pouco menor, que é a do diário, que está dentro do semanal. Nós temos uma situação bastante semelhante, porque nós não temos ainda uma consolidação. Tivemos um fundo maior, essa agulhada aqui ela foi pequena, gostaria de ter visto uma agulhada um pouquinho maior, embora isso aqui serviu como fundo, e aí depois disso a gente está aqui numa ascensão. Inclusive a gente pode traçar aqui momentaneamente uma LTA, tá? Uma LTA que está segurando aqui, só que qual que é o problema? Nós estamos encontrando neste momento esta região que coincide com as nossas médias mais rápidas, já que a gente não tem também médias mais lentas, como de 200 períodos aqui, ou maior do que isso, porque é um ativo novo, né? E na média de 200 períodos, aliás, na média de 50 e de 8 no semanal, basicamente ele tocou aqui algumas vezes próximo disso, né? 1, 2, 3 vezes e foi recusado. Isso é um sinal ruim.
sempre o preço voltou, ou seja, isso aqui está servindo como uma resistência para o preço da Ethereum Name Service. Se o mercado mostrar força, com certeza esse ativo também tem bastante força para progredir aqui, a gente fazer um pivôzinho em cima dessa média e voltar numa progressão de alta aí, tá bom? Mas no mais é isso em relação ao Ethereum Name Service. Lembrando, pessoal, que eu sou professor universitário, tá? Há mais de 8 anos na área de agronomia, tenho projetos relacionados aí, tenho canais, inclusive, na área de agronomia, né? Tenho experiência no mercado aí desde 2016, na verdade, também, né? Tenho mais de 2.000 horas de estudos relacionados aí a criptoativos, que eu já venho estudando e resolvi compartilhar isso com vocês, né? E não esqueça também que no link da descrição nós temos a nossa mentoria, é a mais incrível do mercado, principalmente porque a gente está começando agora e o preço é super baixo. Hoje está valendo R$120 a hora de mentoria e ainda tem direito a NFT. Dá uma olhadinha aí que eu explico melhor sobre isso, tá? E não se esqueça, tá? Passarinho que chega cedo, bebe água limpa. Valeu, turma. Tchau, tchau.